Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoas! Hoje estou em cenário diferente. Bom dia! Eu avisei lá nos stories que hoje a live começaria mais tarde, porque eu iria fazer direto aqui da clínica, né? Porque estou aqui no consultório. E aí a gente vai falar... Deixa eu abrir só aqui meu... A gente vai falar hoje sobre implantes hormonais. Vamos entrando. Deixa eu só fechar aqui no computador aqui. Vou abrir aqui minha página do computador. Bom dia! Gente, ó, manda essa setinha que tá aqui embaixo, ó. Compartilhe com as pessoas que querem entender um pouquinho sobre reposição hormonal, sobre essa parte de implantes hormonais, que eu vou falar um pouquinho com vocês, tá? Bora começar a live, que vou já atender. Então, bora. Ó, vamos lá. Pra vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão de implantes hormonais, né? Deixa eu botar minha iluminação aqui, uma bela de iluminação. Calma aí. Pronto. Então, bora lá. Para que vocês entendam, quando a gente fala em reposição hormonal, existem várias formas de fazer reposição hormonal, certo? Então, a reposição hormonal, seja, por exemplo, para a mulher da menopausa, como eu falo para vocês, ou seja, para a mulher que esteja em declínio hormonal, tá caindo os hormônios e a mulher precisa repor hormônio, ou porque ela tem queixa de fadiga, queda da libido, alguma coisa do tipo. Então, quando a gente precisa fazer uma reposição de hormônios, existem várias formas de a gente repor hormônio, certo? Existem hormônios que a gente repõe através de comprimido, que é o via oral. Existem hormônios que a gente repõe via transdérmica. Isso aqui, ó, é um cremezinho transdérmico que você repõe, certo? E existe reposição que você pode fazer através dos implantes hormonais, que são esses aqui. Que aí eu vou mostrar e explicar pra vocês a diferença. Então, a gente falando aqui de uma reposição hormonal, a gente precisa pensar assim. A via de administração muda. Então, por exemplo, eu posso repor a testosterona para uma mulher que está com queda da libido, está se sentindo indisposta, para uma mulher na menopausa. Eu posso repor a progesterona de várias formas. A gente pode repor a testosterona dessa forma aqui, por exemplo, transdérmica, que é através de um creme que a gente passa, normalmente mulher eu oriento passar na região interna das coxas, ou a gente pode repor através do implante. Então, quando alguém fala de chip hormonal, esse termo não é correto. Então, eu já mostrei aqui pra vocês algumas vezes e expliquei, deixei claro que o tema chip hormonal, ele não é correto. O termo correto é implante hormonal. Por quê? Porque é uma forma de administração. Então, o chip, quando você pensa em chip de celular, né? Mas, na verdade, não é. Ele é um implante. Então, a gente coloca no subcutâneo. Aí, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Isso aqui parece um bastãozinho, ó. Tá vendo? Isso aqui é um implante hormonal. Ele é tipo um comprimido. Esse é o implante hormonal. O implante hormonal, ele é como se fosse um bastão, um comprimido, que vai sendo liberado aquele hormônio ao longo do tempo. Então, a gente faz como? É um procedimento que coloca embaixo do subcutâneo. Então, você abre na pelezinha, normalmente na região do bumbum, e implanta ali por baixo esse implante. E esse hormônio vai ficar sendo liberado na corrente sanguínea. E aí vai depender do implante. Tem implantes que duram de 4 a 7 meses
e tem implantes que duram mais ou menos 1 ano. Então, existem os implantes hormonais absorvíveis e os que a gente chama de não absorvíveis, tá? Então, os absorvíveis são esses que duram aproximadamente de 4 meses a 7 meses, uma média de 6 meses, certo? Então, só para mostrar para vocês que não é um chip, é um implante hormonal, tá? E aí existem implantes hormonais de vários tipos. Muita gente fala e conhece a gestrinona, né? Que aí popularmente ficou conhecido como chip da beleza, que não é um termo correto de ser utilizado, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um tratamento hormonal. Quando a gente coloca um fim estético, né? Quando a gente coloca um chip da beleza, a gente está vulgarizando uma medicação. E a medicação, que é a gestrinona, ela é um hormônio que existem indicações. Então, por exemplo, gestrinona, vou mostrar pra vocês, é de 40 miligramas. Vê se vocês conseguem ver. Isso aqui é uma gestrinona, tá? Então, aqui a gente tem 3 apresentações desse fornecedor. De 10 miligramas, de 25 miligramas, é um comprimidinho, vocês estão vendo? Isso aqui é implantado. E de 40 miligramas, certo? Então, essa é uma forma de repor hormônio, uma forma de entregar o hormônio pro teu corpo, através do implante. Então, existem vários hormônios que podem ser colocados no implante. Então, por exemplo, aqui nesses 3 que eu tenho aqui para mostrar para vocês, tem o estradiol, tem a testosterona e tem a gestrinona. Aqui eu tenho 3 tipos de hormônios que podem ser entregues através de implante. Então, aquela ideia de chip hormonal, ela é completamente errada. Justamente porque as pessoas acham que é um chip. As pessoas acham que é o da beleza e que é a gestrinona. Não necessariamente. Então, vocês que estão aqui me assistindo já estão aprendendo que não existe chip hormonal, existe um implante hormonal, que é uma forma da gente colocar hormônio e disponibilizar esse hormônio para tratamento. Então, a gente usa em que situações? Menopausa é a que se beneficia muito, porque é a terapia de reposição hormonal. E ao invés da mulher ter que passar aquele cremezinho, né? Que é um creme transdérmico todos os dias, ela coloca o implante e não precisa ficar passando creme, tá? Outra condição que é utilizada, por exemplo, a própria endometriose. Então, a endometriose, ela é uma doença que a gente pode utilizar a reposição hormonal, porque a gente diminui o estrogênio em algumas condições, certo? Então, a reposição hormonal, ela pode ser feita quando houver indicação, e uma das formas é através dos implantes, que particularmente eu gosto bastante, tá? Então, porque eu sei que tá entregando aquela quantidade de hormônio, eu sei que não vai depender do paciente esquecer, né? Porque infelizmente a gente na vida corrida acaba esquecendo de passar o cremezinho, viagem não passa, o implante não, o implante ele tá entregando ali, né? Então a gente consegue garantir, a gente evita o efeito rollercoaster, que é aquele efeito montanha russa, que uma hora os hormônios estão lá em cima, excelente, outra hora os hormônios estão lá embaixo, tá? Entendido? Então era isso, eu queria fazer a live hoje no consultório porque eu ia chegar mais cedo e eu queria mostrar pra vocês essa questão que é uma dúvida frequente aqui sobre os implantes hormonais. Beleza? Entendido? Tem alguma dúvida, vocês? Entenderam tudo? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Alguma dúvida aí? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto de implantes hormonais? Entendido? Eu atendo online, não atendo em São Paulo, só atendo em Fortaleza, na minha clínica. Se os hormônios engordam, depende qual é o tipo de hormônio que você vai utilizar. Alguns hormônios que não são os isomoleculares, né? Que não são iguais ao que você produz dentro do corpo, eles podem fazer você ganhar peso. Eu prescrevo esses que são antigamente chamados bioidênticos, que são os hormônios isomoleculares. Então, eles têm a mesma estrutura química do hormônio que você já tem. Então, não, ele não vai fazer você ganhar peso, certo? Vem mais aqui outra pergunta. Pronto, como saber se a dosagem é apropriada e se houver necessidade de alterar a dosagem? Bom,
Esses implantes aqui, por exemplo, a gente tem uma plataforma de cálculo que se chama Ormocalc. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Só que se eu virar a tela, acho que dá problema pra salvar, né? A Ormocalc é uma plataforma de cálculo hormonal. Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Espera aí, eu não vou virar aqui pra não dar problema. Espera aí. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Ui. Ó, vocês estão vendo que aqui tem uma dosagem hormonal? Então eu posso, por exemplo, aqui, paciente não cadastrado. E eu posso colocar, por exemplo, se é qual o sexo, feminino, masculino, se é trans, masculino, transfeminino, data de nascimento, altura, peso. Aí, a partir desses dados, eu vou colocar os exames laboratoriais e vou colocar as queixas clínicas. E aí, a plataforma, ela sugere o cálculo hormonal. Então, é extremamente seguro por isso. Porque a gente usa um cálculo padrão. Então, não é coloca da doida, não é na minha cabeça eu vou colocar tanto de implante. Não, existe um cálculo. Então, a gente coloca os dados do paciente e a plataforma coloca o cálculo de hormônio que esse paciente precisa. Quanto de testosterona, quanto de estradiol, se precisa de gestrinona, se não precisa, certo? O que mais? Vamos lá. Usei o creme bioidêntico, tá? É exatamente. Esse cremezinho que eu mostrei pra vocês é o isomolecular, que antigamente chamava de bioidêntico, e os implantes também, tá? O de estradiol e de testo são os isomoleculares. Ok, pois deixa eu trabalhar, vou começar a atender, tá bom? Boa segunda-feira pra vocês. Eu vou deixar a caixinha de perguntas lá nos meus stories, então corram pra lá, tá bom? Beijo, 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 bom dia.